Oi pessoal, tudo bem? Voltando hoje com a segunda parte do vídeo, mostrando as plantas aqui do quintal, atendendo ao pedido de uma seguidora lá do Instagram. Continuando aqui onde nós paramos. Gente, aqui eu tenho uma Calicia fragrans. Aqui eu tenho uma samambaia bandeira. Quem me acompanha aí com certeza lembra que eu fiz o replante dessa samambaia recente. E agora ela começou a sair as primeiras folhas. Aqui eu tenho Comigo Ninguém Pode. Eu tenho esses dois, Comigo Ninguém Pode. Aqui na parede eu tenho Íris da Praia, tem um pallet aqui com Íris da Praia. E aqui no canto eu tenho essa orquídea Cirtopodium. E aqui eu tenho uma maranta. Aqui ao lado eu tenho a Alocasia variegata. Essa planta maravilhosa. Gente, uma planta muito linda. Eu preciso encontrar um outro local para ela, porque aqui ela está embaixo das folhas da samambaia. Então o espaço aqui está muito pouco para ela. Aqui eu tenho alguns antúrios. Aqui eu tenho um antúrio vermelho, lindo, lindo. Aqui eu tenho a caricata. Aqui um aspargo. E aqui, gente, mais antúrios. Olha, eu tenho esse nessa coloração maravilhoso. Aqui eu tenho um mini antúrio. Aqui eu tenho ele na cor branca. Aqui mais um vermelho mais fechado. Também muito lindo. E aqui eu tenho a Peperomia variegata. Aqui na parede eu tenho alguns vasos com algumas plantas pendentes. Tenho abacaxi ornamental, ripsalis, clorofito. Aqui eu tenho essa Dracena fragrans, Dracena linda. Aqui, olha, eu tenho mais um antúrio. Aqui eu tenho essa orquídea. E tenho mais algumas aqui. Olha, elas ficam aqui em cima. E voltando aqui, as folhagens, eu tenho... Aqui eu tenho a Glaonema, um vaso bem cheio. Essa aqui é uma planta que aumenta muito. Uma planta que rende assim. Uma planta que se propaga muito fácil. Aqui eu tenho o lírio da paz. Esse aqui é o lírio da paz comum, aquele da folhinha menor. E aqui eu tenho o lírio da paz gigante. Esse aqui ele cresce bastante. E também é uma planta que rende muito. Aqui mais orquídeas. Inclusive essa aqui, ela está com algumas hastes florais. Aqui tenho mais algumas pendentes, ripsalis, mais abacaxi ornamental. Aqui eu tenho croton, dracena. Tenho caladium. Aqui mais caladium. Tem esse caladium rosa. Alocasia. Alocasia do Amazonas. Aqui eu tenho um arranjo com essa suculenta. E tenho as espadas. Estão todas juntas aqui no mesmo vaso. Aqui eu tenho uma
Begonha maculata. Gente, olha, tá ficando linda. Esse aqui eu ganhei uma mudinha bem pequena. E ela está maravilhosa. Aqui eu tenho mais uma pendente. Aqui eu tenho um vasinho com dólar. E nesse canto aqui tem uma mistura de plantas. Aqui, uma mistura de plantas. Calícia fragas, espadas. Aqui no mesmo vaso. Aqui eu tenho lança e zamioculca. Essas plantas aqui são plantas que eu resgatei e coloquei aqui nesse aquário. É um aquário. Aqui também, olha, são plantas de resgate que eu coloquei aí para depois estar levando lá para a chácara. Aqui eu tenho essa dama da noite. Aqui mais lança. Aqui eu tenho mais dracenas. Aqui eu tenho esse vaso com a pileia. Uma plantinha também que rende muito, muito fácil. E além de ser bem ornamental. Aqui eu tenho a glaonema. Mais caládio. Olha que maravilhoso. Jiboia prateada. Aqui eu tenho um vasinho com peperômias. Eu tenho peperômia variegata, tem essa menorzinha. Tem aqui uns 4... que eu tenho 4 tipos de peperômia no mesmo vaso. Aqui eu tenho essa bromélia. Olha, está com algumas mudinhas. Essa aqui é a planta mãe. Aqui eu tenho um caládio. Tá começando a brotar, eles estavam na dormência. Tá começando a brotar. Que junto tem a trança de cigano. Aqui eu tenho o ficus lirata. Essa planta linda. Olha, gente, é uma planta muito fácil também. E essa aqui, depois que chegou aqui, já cresceu bastante. Ela era bem pequena quando eu adquiri. Aqui eu tenho um vasinho com pleomele. Tem esse costus maravilhoso. Olha, saiu mais um broto. Olha que lindo. Quando eu ganhei era apenas esse galho. Aí saiu esse broto. E agora saiu esse. Também achei uma planta muito fácil. Sim, se desenvolveu muito rápido em pouco tempo. Aí aqui eu tenho mais jiboia. Tem esse vaso aqui com a jiboia. Aqui eu tenho uma mini samambaia. E aqui mais samambaia. Aqui eu tenho essa samambaia que está precisando de retirar as folhas velhas. Ela é bem sensível, qualquer vento, qualquer fresta de sol, ela seca as folhas. E aqui eu tenho algumas begônias. Tenho essa outra aqui. Minhas begônias, elas não estão assim muito bonitas por causa do sol. No final da tarde elas estão pegando sol e estão queimando as folhas. E eu já não sei o que fazer, preciso urgentemente trocá-las de lugar. Olha aqui, agora já são quase 5 horas da tarde e o sol ainda está batendo aqui. Olha, por mais que o sol seja fraco, é uma planta muito sensível. Aqui eu tenho algumas asplênio, algumas samambaias e mais algumas plantas pendentes aqui na jabuticabeira. Aqui eu tenho um cacto orquídea, olha só, esse aqui é o sol. Ele está bem amarelo por causa do sol.
E eu quero mostrar pra vocês essa samambaia. Olha só, gente, é uma samambaia trepadeira. Ela subiu aqui na jabuticabeira. Ela está plantada aqui nesse vaso. E subiu aqui, olha, na jabuticabeira. Aqui eu tenho um vasinho com crisântemo. Crisântemo branco. Tem alguns botões. Aqui eu tenho abacaxi roxo. Aqui eu tenho mais uma orquídea Cirtopodium. Aqui eu tenho essa Asplenium. Essa é muito linda. Renda portuguesa. Fiz o replante há poucos dias. E aqui eu tenho a samambaia alface. Olha. Essa aqui também é uma que se desenvolveu rápido. E aqui mais plantas. Aqui mais plantas pendentes aqui na jabuticabeira. Aqui eu tenho a venca de metro. Aqui mais samambaia. E aqui eu tenho chifre de veado. Tenho esses dois lindos aqui. Esse aqui, olha, gente, tem bastante mudas. Com bastante mudinhas aqui, olha. E aqui as Asplenium. Essas também estão precisando de lugar e também estão precisando de cuidados. Tem algum inseto, eu acredito que seja lesma, que antes das folhas sair, olha, as lesmas comem, aí fica assim, com as folhas feias. Daí eu preciso bater um caltrim. Olha, estão todas assim. E aqui eu tenho mais algumas plantas. Aqui eu tenho dracena. Aqui eu tenho essa dracena. Aqui uma hortênsia. Gente, essa hortênsia estava linda dias atrás, porém o sol aqui tá muito forte. Ela andou queimando algumas folhas também. Olha a begônia também. E olha que essa begônia aqui, ela gosta de sol, mas o sol aqui tá muito forte para ela. Eu tenho essa também. Aqui eu tenho uma palmeira triangular, croton. E aqui eu tenho alguns caládios. Alguns que estão começando a sair da dormência. Barba de Moisés. Aqui eu tenho essa, que eu sempre esqueço o nome. No momento não recordo o nome. Croton. Gente, esses crotos são mudas que eu encontrei jogado na rua e trouxe. Enfiei aqui, coloquei aqui junto com outras plantas e a maioria pegaram. Estão lindos. Gente, aqui eu tenho alguns coléus. Dias atrás eu fiz, aqui junto com os caládios. Dias atrás eu fiz o replante deles. Ou melhor, eu peguei alguns galhos e coloquei nos vasos dos caládios. Porque os caládios estão em dormência. Então eu coloquei eles no mesmo vaso. E aqui, olha, eu tenho esse croto maravilhoso, lindão. Esse ama o sol. Quanto mais sol ele pega, mais bonito fica. Aqui eu tenho mais alguns coleus. Esses eu fiz o replante recente.
Essas plantas, elas crescem bastante, como eu tenho pouco espaço, eu estou sempre replantando. Aqui mais crótons. Aqui eu fiz um mix de crótons, misturei uns 3 ou 4 tipos de cróton no mesmo vaso. Aqui eu tenho essa sapatinho de jardim, tenho ela verde e tenho ela variegata. Aqui mais cróton. Aqui eu tenho a chiflera. Aqui mais um vasinho com cróton, caládio. Gente, como vocês sabem, o espaço aqui é pouco, então é tudo junto mesmo. Aqui as samambaias, coloquei essa palmeira aqui pra fazer sombra. Tem essas duas samambaias aqui em recuperação. Essas eu plantei tem pouco tempo. Aqui um aspargo. E aqui eu tenho mais algumas plantinhas. Olha, aqui eu tenho um caládio. Eu ganhei essa folhagem, coloquei aqui. Aqui eu já tinha essa dracena. Aliás, 2 tipos de dracena aqui nesse vaso. Eu coloquei mais essa folhagem e esse coleus que eu ganhei. E mais abacaxi roxo, tudo junto. E aqui eu tenho algumas plantas. Essas aqui também estão em recuperação. Essas eu fiz o replante tem pouco tempo. Eu tenho esse Comigo Ninguém Pode. Esse outro aqui, que esse que eu encontrei na rua. E replantei ele aqui. Esse também eu resgatei, encontrei jogado na rua. Aqui eu tenho esse filodendro, que também é uma planta de resgate. São todas plantas que estão em fase de recuperação. Aqui eu tenho essa aglaonema, que também fiz o replante há poucos dias. E ela ainda está se recuperando. E aqui eu vou mostrar pra vocês mais umas plantinhas que eu achei. Encontrei aqui na... A vizinha fez a poda no jardim. Jogou bastante plantas na rua e eu peguei essas 2 mudas para levar lá para a chácara. Essas 2 dracenas. Essa aqui e essa cleomele. E aqui eu tenho uma samambaia. Essa samambaia, ela... Eu fiz o replante dela e o ganchinho aqui quebrou. Ela caiu e eu deixei ela aqui por enquanto. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando aqui pra vocês as plantas aqui do quintal. Aqui eu tenho mais algumas plantas pendentes. Aqui eu tenho barba de Moisés. Dólar. Aqui eu tenho algumas orquídeas. Então é isso, pessoal. Essa é a segunda parte do vídeo mostrando as plantas do quintal. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Oh, Sunday.